Uma característica que nos distingue de todas as outras espécies é a nossa capacidade de conhecer. Você iniciou um dia a sua aventura pelos caminhos do conhecimento. Certamente tornou-se até especialista em alguma área do conhecimento. É muito bom. É muito bom você se sentir vivo conhecendo. Quanto mais eu conheço, mais vivo eu me sinto. Quanto mais eu quebro os grilhões da minha ignorância, maior acesso eu tenho às realidades, à possibilidade de refletir sobre tudo isso que me envolve. Deve ser muito triste você viver sem ter condições de decodificar o que lhe cerca. Atribuir um sentido, por exemplo, a um sofrimento, a um momento difícil. Tudo isso é capacidade intelectual. Claro que se expressa também nas nossas emoções. O fato é que o ser humano nasceu para conhecer. E é muito triste quando o conhecimento é negado, quando nós não temos acesso ao conhecimento. Mas a humanidade inventou uma forma muito democrática de socializar o conhecimento, que não passa pela universidade, que não passa pela escola. Claro, no primeiro momento você precisa aprender a ler. Mas nem na escola, você nem precisa estar na escola para aprender a ler. Há crianças que aprendem antes de entrar na escola, dependendo do estímulo que recebem. O fato é que, a partir do momento que a gente aprende a ler, você vai desenvolver outras formas de leitura. No primeiro momento, uma leitura textual. Você vai identificar o que aquelas letras significam. Eu leio a palavra casa e, naturalmente, eu sou remetido ao significado da palavra casa. Depois, com o tempo, essa inteligência, esse conhecimento vai abrindo portas. Você vai entrando nas terceiras margens dos textos. Sim, como dizia e sugeria tão bem Guimarães Rosa. Depois da segunda margem existe uma terceira. É nessa terceira que nós podemos nos encontrar filosóficos, pensando um pouco além do que já foi pensado sobre aquilo, buscando um novo entendimento, uma terceira margem, uma terceira via. É maravilhoso. Conhecer é sempre muito encantador. E aí você tem este entendimento que vai dilatando. No primeiro momento você lê ao pé da letra, depois você começa a entender que nem tudo pode ser lido ao pé da letra. Você vai abrindo caminhos dentro de si para as metáforas cumprirem os seus efeitos, não é? Você vai permitindo que a sua capacidade de ler e interpretar vá provocando mudanças na sua maneira de pensar o mundo, na sua maneira de se pensar. Sim, quantas pessoas foram curadas emocionalmente no momento em que modificaram a forma como pensavam aquela dor? É um movimento intelectual interferindo nas emoções. Nós podemos, filosoficamente, viver processos terapêuticos. Da mesma forma como a terapia, oferecida pela psicologia, é um entendimento intelectual que vai mexer nas emoções. Você desperta uma nova maneira de pensar, consequentemente você modifica a maneira de sentir, depois modifica a maneira de falar, de agir, ou vice-versa. Você também pode começar a modificação no momento em que você modifica a fala. Aquilo modifica o sentimento, modifica a ação, por aí vai. O fato é que toda vez que nós tivermos a oportunidade de ter um livro nas mãos, você está tendo uma feliz oportunidade de crescer, de evoluir. Nós precisamos ter nos livros nossos amigos, ter nos livros os principais agentes de nossa transformação. É claro que tudo vai depender do que você vai ler. Mas também na leitura nós precisamos dar os primeiros passos, como nós demos na vida intelectual. Eu me lembro que a minha primeira fonte de leitura foi a coleção Vagalume. Naquela época, eu sou mais velho que muitos de vocês. Naquela época, era a coleção infanto-juvenil que mais vendia nas livrarias e que também estavam nas bibliotecas.
Eram livros que estavam nas nossas bibliotecas à nossa disposição. Eu não tinha dinheiro para comprar livros. Eu ia à biblioteca municipal lá de Formiga e eu tinha lá 2, 3 livros por semana que eu fazia questão de ler. Depois da coleção Vagalume, eu fui para os romances mais complexos e hoje eu posso dizer que tenho os livros, como grandes companheiros na minha vida. É uma forma que eu tenho de me manter vivo, lendo, sempre lendo. Eu sei que o celular roubou muito nosso tempo, mas nós precisamos nos disciplinar para que no espaço das nossas horas a gente coloque sempre um bom livro. Um livro que vai alterar a nossa maneira de pensar, consequentemente, a nossa maneira de sentir, de agir e de falar. Se você não tem o hábito da leitura, comece nos caminhos mais fáceis. Se você tem, intensifique. Vá complexificando cada vez mais as suas leituras. Porque você pode ter certeza, para a sua capacidade de conhecer, não há limites. Quanto mais você explora, mais capacidade você tem. Deus nos deu este dom de conhecer. E nós não podemos viver